Olá, amigos do canal, bem-vindos a mais um vídeo do Dicionário Investidor. Nosso querido MXRF11 lançou mais um relatório gerencial. Então, pessoal, mas dessa vez eu vou fazer um vídeo diferente. Vou pedir o like agora no começo do vídeo. Então já deixa um like aí, pessoal, porque eu estou notando que esse vídeo vai ser o vídeo recordista de likes do canal. Vamos lá, relatório gerencial de março. Antes disso, dados. Preço, 10,45, fechou ontem 10,45, valor patrimonial 10,09, PVP de 1,04, provento de 8 centavos, que dá um dividend yield de 0,77%. Esse dividend yield é muito bom, mas vamos entender por que veio esse dividend yield. No relatório gerencial de março, o comentário do gestor, ele faz alguns comentários sobre como foi a movimentação do portfólio de CRIs, do portfólio de FIIs e do portfólio de permutas. Começar pelos CRIs, eles tiveram vendas de CRIs com lucros, CRIs Mateus, Grupo Pão de Açúcar, do FS, que tiveram lucro as vendas totais dão 2,7 milhões de reais. E também houve a liquidação dos CRIs Açaí, M Dias, Império, e que houve, quando a liquidação quer dizer que o devedor foi lá e quitou sua dívida. Quando tem uma venda de CRIs, ele vendeu o CRI para outra pessoa ficar recebendo a dívida. E ele investiu em fundo imobiliário, SPVJ11, é um fundo de varejo, e ele vendeu o XPCI11 e KNCR11, que isso também resultou 2,1 milhões de reais essa venda, e investiu 3,3 milhões de reais em permutas. E segue ainda, nos comentários do gestor, segue ainda aqui o objetivo de ter 80% investido em CRIs e 20% investido em permutas. Agora que eu falei essas vendas, essas movimentações, vamos dar uma olhada no fluxo financeiro. Como é que foi formado o caixa? Colocando aqui para vocês a receitas com CRIs, que ainda é a maior parte da receita, 12,3 milhões de reais. A receita com fundos imobiliários, 3,2 milhões de reais. Foi por causa das vendas, principalmente a venda com lucro do XPCI 11. A receita com permutas, 1,5 milhões de reais. As permutas, mais para frente a gente vai explicar esse fluxo das permutas, como é que elas funcionam. O resultado nesse mês foi 14.708.872 e distribuiu 14.799.032. Então guardou aí um pouco mais de R$209, 209 mil reais, um pouco mais disso está guardado em caixa, que pode ajudar em próximas distribuições. No semestre foram distribuídos 43.906.000, tiveram resultado 43.906.949 e distribuiu 43.797.115 reais. Então, realmente foi nesse mês que ele fez a reserva. Esses 200 mil reais que estão de reserva são nesse mês. Esses 200 mil significa o quê? Significa 1 centavo. Olha só, em março o fundo teve uma distribuição de 80 centavos e um resultado de 81 centavos. Então, a reserva que tem é de 1 centavo. 1 centavo por cota num fundo imobiliário que custa, no valor patrimonial, 10,09, é muita coisa sim, viu, gente? É muita coisa. O portfólio do fundo imobiliário, CRI 68%, caixa 18%. Esse caixa está 18% porque são o financeiro da subscrição, do direito de preferência. Ainda não estava o financeiro da subscrição das sobras no caixa, que entrou depois do mês, porque a liquidação foi já agora no mês de abril. 11% em permuta e 2% em fundos imobiliários. Lembrando que o objetivo deles é ter 80% em CRIs e 20% em permutas. Então eles ainda vão investir bastante em permuta e bastante em CRIs aí, e os fundos imobiliários estão sendo eliminados de pouquinho em pouquinho. Quando a gente olha para o ativo objetivo, caixa está com 18%, residencial 29%, crédito corporativo 28%, comercial 25%.
os indexadores do fundo, aqui é de modo geral, do fundo, 44% é CDI, IPCA ou INCC 45%, IGPM 4%, pré-fixado 2%, CDI mais alguma coisa 1%. Isso aí quando a gente olha o fundo no todo. A média que está rendendo esses indexadores. O CDI, a média dele é o CDI mais 2,63, o IPCA e IPCA mais 8, e o IGPM mais 9,92, o pré-fixado 10%, e o percentagem de CDI é 115,71% do CDI. Beleza, tá bom as médias aí, bem equilibrado entre CDI, IPCA e inflação. Vamos olhar os fundos imobiliários dele agora. Lembrando que são só 2% do patrimônio líquido dos fundos imobiliários. SPVJ11 é 51,49% dos fundos imobiliários, significa aí um pouco mais de 1%. HBRH11 é 45,9% dos fundos imobiliários, então é bem pouquinho em relação ao patrimônio líquido. E BRCR é 2,51%, então é quase nada em relação ao patrimônio líquido. Os CRIs, agora olhando só os CRIs, como é que estão os indexadores? 53% é CDI, 37% é IPCA, 5% é IGPM, 3% é pré-fixado e 1% é o CDI. Porcentagem do CDI. As permutas que ele investe têm uma taxa média de INCC ou IPCA mais 13,25%. O que significa esse INCC ou IPCA? Significa o seguinte, pessoal. Quando está em construção, a correção é em INCC, que é o Índice Nacional da Construção Civil, mais 13,25%. Após a obra pronta, é IPCA mais 13,25%. Assim que funciona. Olhando o fluxo de caixa das permutas, vocês vão ver aqui que nos últimos 3 meses, em janeiro deu 1 centavo por cota, em fevereiro deu 2 centavos por cota, e em março deu 1 centavo por cota. Então as permutas estão começando a gerar resultados para o fundo, por isso que os proventos estão mais caprichados. Esses 8 centavos aí é o capricho. Um exemplo de uma permuta, para quem não sabe, eu vou colocar essa aqui. É a primeira permuta que está aqui na lista do relatório, apenas vou colocar ela. São Paulo é o Vila Olímpia 1. O fundo é permutante, ou seja, ele fez uma permuta com a incorporadora. Como é que ele entra? Ele entrou com terreno e a incorporadora que é responsável por construir, pela obra, pelos riscos da obra, tudo é a construtora que é responsável. E o fundo recebe uma participação das vendas. Nesse exemplo aqui, a participação das vendas é 0,1%. Tem outros exemplos aí que a participação é maior, 0,12, 0,2, vários outros exemplos aí que a participação do fundo é menor. Mas nesse caso aqui a participação do fundo é 0,01%, tá certo? Então, galera, esse é o relatório gerencial de março do MXRF11, nosso queridinho. Deixe seu like, inscreva no canal e até a próxima.